Fala, Trailblazers! Tudo bem com vocês? Guilherme Monteiro aqui na área e hoje trazendo conteúdo de super relevância. Caso você aí, desenvolvedor Salesforce ou arquiteto Salesforce, esse episódio é para você. Como já diria o velho ditado, relembrar é viver, não é mesmo? Então, se você quer saber a respeito de orientação a objeto, e hoje, diferentemente do episódio que está aparecendo aqui para você, cujo nós trouxemos o Edu, para falar muito de forma conceitual sobre orientação a objetos, hoje isso vai acontecer na prática. Então, orientação a objetos é um tema super importante e super relevante para todo mundo que está no ecossistema Salesforce, principalmente arquiteto e desenvolvedor, como eu disse. E hoje é um cara que tem muita, mas muita experiência e segue aí livros de boas práticas, tudo na cabeceira. Só que ao invés de olhar o livro, ele já tem tudo na cabeça e vai trazer esse conteúdo para você. Fala, Edu. Obrigado novamente por participar do episódio e obrigado mais uma vez por contribuir com a comunidade. Seja bem-vindo. Fala, Gui. Bom, vamos hoje codar, né? Então, assim, no episódio passado a gente falou. Hoje é a Vera, vamos codar, vamos ver como é que é, como entender todos aqueles conceitos que a gente comentou, né, no episódio passado. Agora a gente vai fazer a Vera. Acabou a desculpa, né, Edu? Chega de preguiça. Se o pessoal queria ficar só no conceitual, aqui o negócio acontece na prática, como você disse. Vamos lá, Edu? O que você E, trouxe hoje para a galera? bom, então, parar de falar e vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver desde o início da criação de uma classe que tem uma determinada responsabilidade, como que a gente define característica e comportamento nas classes. Aí a gente vai passar por modificadores, chegar em herança, né? E vamos ver se a gente consegue, né, chegar numa implementação por interface, e passando por os modificadores de acesso, vai ficar um negócio bacana pra caralho. Hoje eu estou aqui, Edu, só de aluno, só para aprender só. E vou estar aqui com você durante essa jornada, te enchendo o saco e te enchendo de pergunta aí no meio do caminho. Manda bala, sem problema, só interromper. Então, vamos parar, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E lembrando, né, se você quiser saber mais a respeito do Edu, começo do episódio que está aparecendo aqui para você, ele contou um pouquinho da trajetória, o porquê da importância sobre esse tema, contou um pouquinho da sua carreira também, então segue lá que está bem bacana. Bom, galera, então, como a gente estava comentando, vamos codar, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Estou com o VS Code aberto, né? Já conectado em uma org de developer, recém-criada, sim, limpinha, pura, imaculada. E vamos então criar aqui uma classe. Então, primeiro a gente vai criar uma classe para entender o conceito de classe, depois a gente começa a trazer, né, o conceito da classe para o Salesforce, né? Onde que eu conecto com os S-Objects e assim vai. Tá bom? Então vamos lá. Eu já tenho aqui uma classe Customer recém-criada, mas eu poderia criar aqui uma classe Customer Premium. Então vamos lá, Ctrl+Shift+P, Create Apex Class, Customer Premium. Já lembrando da boa prática, né, Edu? Classe sempre Ah, começa com a primeira letra maiúscula e se você tiver duas palavras, né, for um nome composto, sempre a primeira palavra com a letra maiúscula, o conhecido camel case. isso, exatamente. Cara, importantíssimo isso, galera, porque convenção é comunicação. Então, se você quebra o princípio, né, que é o V0 do desenvolvimento, que é a comunicação, você já começa tudo errado. Você já começa dificultando o entendimento de quem vai ler, né? Lembrando, fazer código para uma máquina entender é fácil, para outra pessoa entender já é um pouquinho mais difícil. Então, a convenção é essencial nesse cenário. Bom, então, nós temos aqui uma classe. Então, o Salesforce, por default, né, quando você está usando o VS Code, ele já cria uma classe para você com algumas características. Então, o primeiro que ele faz, ele adiciona aqui um modificador de acesso como public, para que essa classe possa ser acessada, né, por outras classes, né? Ele, por default, adiciona um outro modificador,
que é o with sharing. E esse with sharing, ele está ligado ao compartilhamento de dados, né? Lembrando que o Salesforce ele tem um processo de permissionamento matricial, né? Você pode fazer permitir com que determinado perfil acesse determinado objeto e tal, assim, no conceito de leitura, gravação, escrita, né? Mas eu posso também não ter visibilidade da informação. Aí que vem o lance da matricial, né? O with sharing aqui, ele só está indicando para o Salesforce que você vai usar os conceitos de compartilhamento de dados, tá? Que eu poderia aqui omitir, se eu quisesse, tá? Para o nosso efeito de classe, eu só estou explicando o que o new class default do VS Code com SFDX faz para nós, tá ok? E o padrão omitido é qual, Edu? O padrão emitido é acesso de sistema, ou seja, quase o without sharing. Perfeito. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos uma classe, né? Essa classe ela vai ter característica e comportamento. Então já vamos observar o que o VS Code colocou para nós aqui por default. Fora o nome da classe, ele declarou um cara e está aqui. Né? Quem é esse cara? Ele é o construtor da classe. A gente já vai entender como que esse construtor aqui ele é acionado, executado, tá? Mas por enquanto a gente pode até, se quiser, omiti-lo. Bom, então o que nós temos? Temos uma classe. Lembrando que uma classe ela é uma composta de características e comportamentos. O que são as características? Nada mais são do que os atributos declarados no corpo de uma classe. E o que são os atributos? Variáveis. Então, quando eu declaro uma variável no corpo de uma classe, ela é o atributo de instância daquela classe. Então, eu vou declarar uma variável aqui, string name, vou criar como se eu estivesse relacionando com uma outra classe chamada address. Quem é essa address? A gente não tem ainda, ela não existe. Ela existe ou não existe? Porque o seu source tem um tipo address, por aí a gente não consegue usar esse tipo address, assim, né? Eu posso até criá-lo aqui, tá? Que a gente vai fazer já já. Eu poderia, vou melhorar esse nosso exemplo, eu poderia ter aqui um tipo phone, falando que eu tenho um telefone. Então, quando eu começo a estruturar, definir as variáveis no corpo de uma classe, eu estou definindo a característica que aquela classe vai ter. Ah, eu tenho Customer Premium, que tem name, que tem phone, que eu posso ter um tipo, né? Vamos dizer aqui, eu falei de address, vou chamar ele de billing address inicialmente. Depois a gente faz uma brincadeira aqui, melhorando um pouquinho esse design. De billing address, né? Ou seja, eu começo a adicionar características para determinar o que aquela classe vai ter, o que aquele objeto, quando for instanciado, vai ter, né? Então, poxa. Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Convenção de declaração de variável, né? Primeira questão, nome de variável, geralmente a primeira palavra, se não for composta, minúsculo. Agora, em relação ao tipo, lembrando que o Apex é uma linguagem de programação fortemente tipada, então você tem que declarar suas variáveis com uma tipologia. Essa tipologia, se eu declarar com letra minúscula, tá errado? Tá feio? Tá cheiroso? Como que tá isso? Excelente pergunta. Então, assim, ó, uma das características que o Salesforce tem, que diferente de outras linguagens, ele aceita código assim. Então, o que é isso? Como o Gui comentou, o Salesforce ele é fortemente tipado, né? Lembrando que o Salesforce ele tem a sua origem no Java. Internamente ele já era um Java, tá? Então, internamente é Java. Apesar de ele ter algumas características de sintaxe, né? O Apex, que vieram do C Sharp, como o conceito de getter and setter para fazer binding com Visual Force, com o conceito de virtual também veio do C Sharp,
que a gente ainda não, a gente só ouviu falar, mas a gente vai fazer, né? E ambas as linguagens são fortemente tipadas, tá? Então, o que a gente viu? Assim, toda vez em que eu declaro uma classe, a classe ela tem que ter a convenção. Se é uma classe, ela começa com o primeiro caractere em maiúsculo. Isso eu tenho uma composição de palavras, né? Ó, a primeiro caractere da palavra subsequente, ela também deve ser em maiúsculo, né? Que é o nosso camel case. Então, eu devo escrever conforme a convenção, apesar do seu esforço aceitar eu escrever assim. Ele aceita. Mas aí o código, você está quebrando a convenção, e esse é o código que deixa de ficar bonito e cheiroso. E aí, beleza, quando a gente comentou sobre classe, aí o Gui lembrou bem que variável também tem convenção. Então, qual que é a convenção para uma variável? Então, primeiro caractere dessa variável é em minúsculo, e se eu tenho composição de palavras, ou seja, mais de uma palavra, o primeiro caractere da palavra subsequente é em maiúsculo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso phone e nosso billing address, com B maiúsculo, né? Então, ó, duas palavras. E se eu tivesse que declarar a minha variável, né, com duas palavras, o primeiro caractere da primeira palavra é em minúsculo, o primeiro caractere da palavra subsequente é em maiúsculo, né? Que é o Pascal Case. Outro ponto importante, né, do que você mencionou, que talvez para o developer que está começando hoje não é muito claro. Por mais que a variável tenha uma tipologia, ela é uma classe, né? Então faz total sentido ela seguir a mesma convenção de uma classe. String, ela tem uma classe, tem as suas propriedades, os seus métodos. Depois o Edu vai entrar muito mais a fundo, mas é interessante você sempre raciocinar que quando você está declarando um atributo, e o Apex ele é totalmente fortemente tipado, automaticamente é tipado por uma classe. Me corrija aí, Edu, se eu tiver errado em algum ponto, mas então essas variáveis ela recebe a mesma convenção porque por trás ali dessa tipologia tem uma classe, tá certo, Edu? Exatamente. Então, assim, ó, diferente de outras linguagens, por exemplo, Java, né, que tem um conceito de primitivos, o Apex ele é totalmente orientado a objeto. Ou seja, tudo que você utiliza é um objeto. Tá? Então, eu vou declarar um tipo que seja integer, né? Vamos dizer que é do tipo inteiro, né? Eu não tenho como, por exemplo, no Java, um tipo chamado int. Eu tenho a classe integer, tá? Que é o quê? Uma classe. E aí, automaticamente, posso determinar, né, o valor, né? Ou seja, o nome da minha variável. Então, é tipo, nome da variável. Tipo, classe, nome da variável que vai receber aquela instância. Tá ok? Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma dessas classes phone e nem billing address criados. Eu posso criar um outro arquivo com phone? Posso. Mas eu posso criar a minha classe dentro da minha Customer Premium. Posso? Posso. Percebam que, automaticamente, como eu declarei a classe phone dentro da minha Customer Premium, o meu VS Code parou de reclamar aqui da minha variável phone. Tá? Essa classe poderia ficar num outro arquivo? Pode. Se ela for utilizada, né, por uma outra classe, no caso a classe phone tem total característica que pode só ser utilizada. Né? Então, ela tem mais do que, né, uma força suficiente para ela ir para um outro arquivo. Poxa, bicho, então você vai criar. Vamos, não estamos fazendo nada, né? Create Apex Class, phone, pá, beleza, public phone. Né? Percebam na sintaxe que ele já faz public with sharing, como eu comentei, né? E já declara o construtor aqui. Né? Aí a gente vai depois fazer uma execuçãozinha aqui com alguns debugs para a gente ver o life cycle ou seja, qual que é o ciclo de vida de criação dos meus objetos. Então aqui, por exemplo, meu phone posso tirar daqui e minha classe bin address eu também posso tirar. Ctrl Shift O, Ctrl Shift P, Ctrl Shift P,
Então, Ctrl Shift P abre o menu do VS Code para você acionar, equivalente ao Ctrl 3 do Eclipse. Né? Então, aqui eu vou create class, quem? A minha classe. Oh, essa é uma parte chata. Ctrl Shift P, de novo, create class, né? Billing address, aonde no nosso main default. E aí, só um jabazinho aqui, Edu, se você aí não sabe como instalar o VS Code, né, não sabe como configurar a sua máquina, como conectar o seu ambiente do Salesforce com o VS Code para começar a codar, assiste o episódio que está aparecendo aqui para você também, vai clarificar muito e você já vai sair andando quando você assistir o episódio aqui com o Biso e automaticamente quiser acompanhar o que ele está fazendo, vai ser muito mais fácil. Com certeza, isso aí, galera, não deixe de assistir. Bom, então percebam que a gente tem aqui, estruturamos a nossa classe Customer Premium. Opa, só faltou salvar. Aí ele, beleza, já para de reclamar aqui conosco. Aí a minha billing address. Ó, o que aconteceu? Eu criei a classe phone, mas eu não salvei a classe phone. Então ele está reclamando comigo aqui. Mas ela está aqui, mas ela não está salva. O que aconteceu aqui? Pô, você não foi lá e criou a classe phone? Sim. Qual que é uma das características principais da Salesforce? O Salesforce, apesar de você estar com o ambiente todo local, né, então eu estou desenvolvendo localmente, mas todo o meu ciclo de compilação, vamos dizer assim, apesar de eu ter aqui um pré-compile, ele acontece na nuvem. Então, se você não compilar no Salesforce, o Salesforce não reconhece aquela classe, tá? Então, no caso aqui, a minha IDE, ela está configurada, né, o meu VS Code está configurado para fazer o deployment automaticamente. Ou seja, quando der o Ctrl S, ele vai fazer o compile dessa classe. Né? Mas eu posso vir aqui com o botão direito e deploy this source to org. Aí ele vai compilar, né, essa classe e fazer o deployment no Salesforce da classe. Tá? São algumas características que mudam quando você está fazendo um desenvolvimento, né, usando o Apex de uma linguagem tradicional. Por exemplo, estou trabalhando com Node, estou trabalhando com VE, com Java, com C Sharp, com Python, né, com uma linguagem, né, como essas que a gente abordou. Então, beleza, aqui tem a nossa classe Customer Premium com um conjunto de características. Então, eu vou aqui adicionar o construtor dessa classe para mostrar para vocês, depois a gente vai rodar um pouquinho aqui no Anonymous para ver como que essa classe se comporta e como que é o ciclo de vida dos filhos, ou seja, pensando que eu tenho aqui um conjunto de outros objetos sendo ligados, tá? Então, o construtor, né? Customer Premium. O construtor nada mais é como se fosse um método, tá? Mas ele não tem um tipo de retorno declarado. A gente já vai declarar métodos aqui, mas o construtor, eu declaro ele como se fosse um método, né? Porém, ele tem o mesmo nome da classe e não tem um tipo de retorno. O tipo de retorno dele, o quê? É a própria classe, a própria instância. Tá? Então, aqui no meu construtor default, o que é o construtor default? Construtor sem argumentos. Então, se vocês olharem, quem é o construtor default? É o construtor sem argumentos. Então, eu tenho aqui um debug aqui, só para mostrar para vocês no log a classe sendo construída. Edu, e uma pergunta, por que o meu construtor tem que ter atributo de visibilidade? Excelente pergunta. Assim, né, o Salesforce ele tem alguns modificadores, né? Como a gente viu, o public, ou seja, todo mundo vê. A ausência de modificador no Salesforce, ele é automaticamente privado. Quem que é o privado? Somente a classe V. Né? E temos o protected, que é quando a gente trabalha com herança. Ou seja, quando a gente for ver herança, a gente vê o protected. Então, o que acontece? Se eu não coloco um modificador,
esse construtor é automaticamente privado. Então, quem está enxergando esse cara? Somente essa classe. Então, qualquer outra classe externa à minha classe não vai enxergar, não vai conseguir criar uma instância dessa classe. Tá? Então, por isso que o modificador ele é importante, que no caso é o public. Tá? Vamos supor, falar assim, poxa, eu quero fornecer uma outra forma de fazer a criação desse cara. Eu quero proteger a construção. Aí, beleza, posso colocar ele como privado, mas em alguma hora eu vou ter que criar uma instância e alguém externo e arrumar uma forma para que alguém externo crie essa instância. Aí tem técnicas para fazer isso, aí você vai criar usando, né, um outro modificador, que é o static, né, outros tipos, tá? Mas, basicamente, né, assim, né, se você não estiver pensando em conceitos de tipos estáticos, que a gente vai chegar a falar, na grande maioria você vai ter um modificador public no seu construtor, tá? Mas excelente pergunta, bicho, excelente pergunta, bem lembrar. Bom, então aqui eu vou declarar uma linha só para dizer que eu construí, e eu vou fazer aqui a inicialização dos meus outros objetos. O quê? Do meu atributo phone. New phone. Então, lembrando, a palavra reservada new, para que ela serve? Ela serve para criar instâncias. Então, quando eu faço new qualquer classe, eu estou criando uma instância daquela classe. Tá? Existe alguns criadores implícitos. Então, por exemplo, Bispo, mas quando você faz passa aqui string name, né? E eu vou lá e declaro aspas simples, você não está fazendo new. Sim, você está. O compilador, por baixo dos panos, está fazendo um new string. Aí tem várias coisas que ele pode fazer por baixo dos panos e pá. Mas o que ele está fazendo aqui? Um construtor implícito, que é chamado nesse cenário. A mesma coisa quando eu uso, se eu tivesse aqui uma variável do tipo integer, né? Eu não tenho declarado aqui, mas vamos dizer que eu tenho aqui um cara chamado age. E aí, aqui eu teria lá, vamos supor, coloco lá, 123. Rapaz! Né? Tiozinho tá velho. E aí, o que é o 123? Internamente, o que ele vai fazer? New integer passando o valor numérico 123 e vai criar uma instância de um inteiro para nós. Tá? Esses valores numéricos, eles são chamados de literais dentro do seu código. É a sua literal numérica. Assim como eu vou ter literal boolean, né? Que é um true or false, é uma literal. Bom, então nós temos aqui o nosso phone, e aí eu vou só de sacanagem, eu vou criar aqui um billing address para a gente ver essa criança sendo executada. E em cada uma dessas classes, em cada uma dessas classes eu vou colocar um debug só para a gente bater lá no created e a gente roda isso aqui na linha de comando não, no Anonymous, para ver isso aqui no log, tá bom? Então vamos lá. Vou copiar aqui só para facilitar a minha vida. Não tem nada, o fone está peladinho. O único propósito dele é existir só para a gente entender, né, o ciclo de vida dos objetos. Bom. 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 Bom, então nós temos aqui a nossa classe. Vamos usar o command line. Então, para isso que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl N aqui, tá? Só para ficar bonitinho o nosso código, eu vou falar para ele que é Apex, tá? Tanto faz aqui, mas a gente vai fazer aqui o quê? Um new customer premium. Somente isso, tá? É só isso que a gente precisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o construtor da nossa customer premium, tá? Depois, esse construtor vai bater da classe phone,
né, que vai criar a instância da phone, depois ele vai bater no construtor da nossa classe billing address, né, e aí eu vou ter as 3 instâncias criadas em tempo de execução. Ctrl Shift P, execute anonymous, então execute anonymous, desse bloco de código executado, já foi e já voltou. Falou um monte de coisa no nosso log, né? Então, no caso, a gente está procurando um system debug. Então, vamos aqui, user debug. Ó. Então, quando vocês estiverem lendo um código no seu VS Code, né, um debug, né? Eu fui lá e coloquei um system debug, ele vai aparecer aqui em user debug. Tá, gente? Então, assim, é um dos pontos de uso do Salesforce, é você conseguir entender o que esse punhado de coisa aqui se falou. Seguido da linha do código, né, Edu? Então, assim, é essencial. Putz, muito bem lembrado. Bacana você ter falado sobre isso. Aqui, ó, a linha que ele está posicionado. Então, aqui, Customer Created. Aí, depois bateu no nosso debug da phone. Aqui, ó. Da phone. Né? Ou seja, bateu aqui, aí veio aqui para o nosso phone, chamou esse cara, ó, linha 3, né? Aí saiu daqui, veio para cá, bateu aqui no nosso billing address created. Então, ou seja, o construtor de for foi acionado, né, de forma automática, tá? Ô, Edu, então, só para ver se eu entendi. Então, basicamente, quando eu instancio a minha classe, vou chamar de principal, automaticamente, sempre que eu tiver um construtor, ele vai executar o construtor. Isso, exatamente. Ele sempre vai acionar o construtor. Né? Independente de qual construtor você esteja. Né? Então, a gente está acionando um construtor default. Se eu tivesse outros construtores, né, aqui na nossa Customer Premium, eu poderia ter. Pô, bicho, mas você pode duplicar o construtor? Posso. O nome disso chama overloading. Mas duplicar assim? Só duplicar? Não. O que é o conceito de overloading? Tá? Que é aplicado a construtor e método. A gente chegou no método ainda, mas a gente vai fazer. Então, é eu poder fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, o que seria a forma diferente? Então, por exemplo, aqui eu quero passar um name. Ou seja, toda vez em que eu criar um Customer Premium, eu quero já poder informar o nome. Então eu venho aqui no meu name, depois eu falo do nosso amigo Diz ali. Não vai ter jeito de eu não falar do meu amigo Diz. Por quê? Estão vendo o que aconteceu aqui? Name igual a name. Então o que ele está fazendo aqui? O nome disso daqui que aconteceu é um nome bonito. Chamado de sombreamento. Então pensem assim, ó, que você tem uma variável com o mesmo nome da sua variável de instância, né? Ou seja, minha variável de instância é essa aqui, ó. E a variável local, ou seja, a variável name, que é local ao construtor, está declarada no corpo do construtor, ela sobrepôs a minha variável name. Então, por isso que é o de sombreamento. Então, como que eu faço para sair do sombreamento? Aí eu posso usar um modificador que é a palavra reservada, this. Né? Quem é o this? O this é a representação da sua instância, da instância daquela classe em tempo de execução. Ou seja, quando você estiver lá instanciado na sua Happy Memory, depois eu vou mostrar um desenho disso aqui para vocês, bonito, cheiroso, em que vocês vão conseguir entender como que esse lance de variável, Happy Memory, pá, fica. Então, o seu this é a representação da sua instância. Então, quando eu uso this ponto, os meus membros, eu estou referenciando aos membros de instância. Quem que são os membros de instância? Atributos e métodos. Beleza? E aqui no nosso construtor, se eu
quisesse, por exemplo, antes de executar, né, essa minha operação, eu quisesse também fazer a construção dessa outra parte aqui. Será que tem jeito? Tem. De novo, é o this. Aí eu uso this. Para quê? Chamar, assim, ó, antes de você construir aqui, vai lá no construtor default, executa ele, e depois você vem para cá, para o construtor com argumentos. Então, para isso, a gente ver essa paranoia acontecendo, vamos colocar aqui. É obrigatório, então, Edu, o uso do this para fazer com que eu consiga ter a execução dos dois construtores, tanto o default quanto o que está aceitando o parâmetro. Isso. Aqui para que senão eu vou ter, né? Então, por exemplo, se eu não colocasse o meu this, o que eu teria que fazer? Ah, mas eu quero inicializar o phone billing address. Eu teria que duplicar código. Duplicar código, ou eu criaria um outro método, aí o cara vai lá e cria um método init, né? Initialize, mas não precisa. Você pode usar o construtor. Só tem uma única regra nesse ponto. O construtor deve ser sempre em primeira execução. Eu não posso colocar o meu construtor aqui, como segunda linha, porque ele precisa construir o objeto primeiro, antes de executar qualquer operação dentro dele. Ele precisa nascer. Então, o this vai falar assim, antes de vir aqui, vai lá naquele construtor primeiro, faz tudo que ele tiver que fazer lá, depois você volta para cá. Tá? Então, o que vai ser legal é que a gente vai conseguir ver esse cara aqui sendo executado, né? Linha a linha. Aí, beleza aqui. Fone de novo, só que aqui eu vou passar um texto. Em vez de passar o default, eu vou passar aqui um texto, que é o... Isso! É o Customer Premium. Então, vamos lá, Ctrl+Shift+P, Execute Anonymous. Pum, 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 pum. Já executou. Aí, de novo, vou lá, olhando para os debugs. Excelente, ó, bateu aqui, ó, na minha linha 10. Pô, isso, mas você não falou que ele ia fazer lá e depois fazer aqui? Sim, falei. Mas o que ele lá primeiro faz? Ele executa, né, todo o conteúdo do construtor. O que é todo o conteúdo do construtor? Executou essa linha, essa, criou instância de phone, criou instância de billing address, para depois vir para o meu construtor e dar, né, Customer Premium com name. Customer Premium com name. Sacaram? Isso, e se eu quisesse executar primeiro o construtor com a declaração do name e depois o construtor padrão, consigo? Eu conseguiria. Então, aqui eu teria que fazer, né, um trem mais ou menos assim. Então, vamos supor, vou passar espacinho, né? Aí eu tenho que tirar daqui, que senão, né, vai ficar em loop, que a gente vai ficar, ó, né? Tem que tirar o anterior, que senão ele vai dar... Vai ficar aqui, um tentando construir o outro, né? Então, aqui é gambiarra, mas eu posso. Não no nosso cenário, né? Nesse cenário é uma gambiarra, mas você pode fazer. Então, o que eu fiz? Antes de executar aqui esse construtor default, ele vai vir nesse construtor com um argumento string, foi isso que foi passado, argumento string. Inicializei, fui lá, inicializei o meu name com valores, com espaço simples, né? Bati aqui, e depois ele foi criar vou chamar aqui até de default. Ô, Bisso, eu gosto de falar que não existe gambiarra, são tudo manobras alternativas, tá? Às vezes eu fico arrepiado, assim, sabe? Sabe gato quando gruda assim na parede? Porra, dá uns negócios. Eu vejo, às vezes, uns trens, rapaz, aqueles Hadouken, assim, ó. O cara fez desenho, ASCII art no código. Ai, meu Deus do céu. Aí meus dedos coçam para poder refatorar. O Hadouken eu nunca vou esquecer, esse daqui eu anotei no caderno. Cara, código Hadouken é muito massa. Massa não, né? Puta, é triste. Mas acontece, faz parte da vida. Então agora, vamos fazer aqui o teste kill.
Ó, em vez de passar com argumento, eu vou chamar aqui sem argumento e executar essa criança aqui de novo. Ctrl+Shift+P, execute anônimos. Pó, pó, pó. Já foi, já. Excelente. Bom, então ele bateu, ó. Ele foi lá no meu construtor com name primeiro, pau, né? Executou ele. Depois que ele foi no default, né? Ó, default, construtor prime create, o phone e tal. Então, você pode fazer isso. Aí, o que você tem que pensar? Assim, né? Quando você construir, fala assim, qual que é a ordem que eu quero executar? Esse aqui é o bizu. Pontos que, cara, tem que ter muita atenção aí. Dica de clean code, hein? Anotem. De clean code tips e tricks. Primeiro, cara, vamos lá, eu não tenho tudo isso, né? Mas vamos pensar que eu tenha mais atributos aqui. Eu tenho um e-mail, não temos ainda, né? Aí eu tenho aqui o nosso phone e tenho aqui o nosso billing address. Então, o que acontece? Eu comecei a colocar diversos parâmetros aqui. Quando eu for consumir isso daqui, tá bom que eu passei dois parâmetros aqui que já são uma classe, já fica um pouco mais fácil, facilita um pouco. Mas se isso aqui não fosse uma classe, eu tivesse aqui um outro string tem name, vou colocar last name, e o pior de todos, que isso aqui é para ficar com os dedinhos assim, ó, com os dedinhos boolean, tá? Então pensa, eu tenho 3 atributos strings e um atributo boolean. Como que é o consumo disso? É sempre olhar para na ótica de consumo. Lembrando que a gente está falando de dica de clean code. Então aqui, né, quando eu vou criar, primeiro string, blá, 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 blá. Segundo, blá, 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 blá. Terceiro. Quando eu estou no terceiro, eu já esqueci quem que é o primeiro e quem que é o segundo. Por quê? Se eu estou olhando só textos, fica difícil de identificar o que é. E aí, principalmente quando você tem um cara aqui que é true. O que é true? O que é false? Então, dica de clean code, tem mais de uma aqui. Evitem passar mais de 3 parâmetros no construtor e no método. Tá? Evitem por todo custo passar atributos boolean para um método ou para um construtor. Tá? Evitem. Evitem, evitem, evitem. Principalmente no método. No construtor, pode ser que às vezes até vai, mas num método é porque você está tomando uma decisão lá dentro. Você está colocando um if para fazer uma operação ou outra operação. E aí, né? Se você está falando que você quer tomar um pedaço de um algoritmo ou um pedaço de outro algoritmo externamente, você poderia ter criado um método com outro nome, indicando qual ciclo que você quer fazer. Tá? Então, por favor. Essa aí é Fica valiosa, hein, Edu? Putz, meu, você vê demais isso, cara. Você vê demais. Demais. Aí, meu, vamos lá, gente. Código bonito, código cheiroso. Então, beleza aqui, né? Então, por isso que não é legal você passar, né, mais de 3 parâmetros, mais de 3, e ainda usar atributos, né? Ou seja, passar uma variável do tipo boolean em um construtor ou em um método, tá? Então, aí, beleza, passamos para o nosso construtor, né? Aqui não está valendo. Isso aqui foi feito só de sacanagem. Vou matar isso aqui, que isso aqui não vale. Né? Aqui também, só arrancar aqui. Bom, então nós falamos de construtores. E se eu tivesse métodos? Né? Então, por exemplo... Ô, Bício, deixa eu fazer uma pergunta antes. Esse exemplo que você deu da assinatura do construtor com vários parâmetros, já que eu tenho classes que também se representam esses parâmetros, eu poderia simplesmente colocar um new com a minha classe ali, ficaria muito melhor, né? Ou encapsular esses atributos em uma outra classe, eu só instanciaria essa classe.
Isso, na verdade, é exatamente isso. A ideia é que você, por exemplo, você está tendo um processo de construção que é complexo. Você poderia usar de outras técnicas para poder passar essa mesma informação. Então, essa informação você deve encapsular dentro de uma classe e passar isso, né? Pô, bicho, mas aí eu vou ter que fazer um NIO. Sim, tem como você fazer um NIO usando uma composição de padrões, né? Então, por exemplo, tem um padrão que eu gosto muito, que é o Builder, com um outro pattern, que é o Fluent Interface. Cara, o código fica bonito e cheiroso. Depois a gente faz um só para mostrar esses caras aí na prática, pra vocês verem como que o código... A gente mostra um code assim, depois a gente mostra como ele ficou. Nossa, meu, fica bonito, fica cheiroso. Eu já peguei já cada método que o cara pulava 6 linhas para colocar a assinatura assim. É, Como que meu, você lê esse código? É aí péssimo. você não consegue. Né? Tem código de fato que eu olho e falo assim, esse código aqui eu não consigo manter. Né? Esse é o ponto, gente. Então, quando a gente está falando de código, né, a gente está falando de elementos primários por enquanto, né, de classe e tal, mas quando você começa a pegar códigos, né, que a gente está brincando de Hadoop, né, o que acontece? Você não consegue prever, né, a causa e efeito do código. Ou seja, o que é isso? Se eu coloco uma nova funcionalidade, eu não consigo dizer, né, se aquilo vai funcionar de maneira adequada. Os meus testes provavelmente também vão estar uma bagunça, né? Com baixíssima cobertura ou só cobrindo um pedaço, né? Então, por isso que o código tem que ser, gente, o código tem que ser enxuto, pequeno, bonito, cheiroso, né? Começou a ficar grande, tem alguma coisa errada. Bom, galera, então o que a gente vai ver aqui? A gente viu sobre classe, né, criamos o construtor, né? E agora o comportamento. O que é um comportamento de uma classe? Nada mais é do que um método declarado no corpo de uma classe, né? Bom, então o método ele tem modificador, tipo de retorno, que pode ser vazio, né? Então void quer dizer que é tipo de retorno vazio, ausência de retorno, né? E o nome do método. No caso do nome do método, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave, tá? Então, todo método pode ter modificadores, né? Lembrando, se eu tirar o modificador, ele é automaticamente private, ou seja, somente essa classe tem acesso, né? Mas eu Somente quero... essa classe tem acesso quando eu dou um new nessa classe através de outra classe, eu consigo acessar esse método? Não, né? Não, não, porque ele... Somente essa classe vai conseguir enxergar esse método. Ou qualquer membro privado, né? Por isso que a gente falou membro. O que é um membro? São atributos, né? As variáveis declaradas no corpo da classe e os métodos declarados no corpo da classe. Tá? Lembra aqui que é o corpo da classe que estiver entre aqui a chaveta da classe. Bom, então nós temos aqui um método save. Ou seja, beleza, vou salvar esse meu customer. Né? Então, salvar o quê? Salvar ele todo. Então, aqui dentro, eu poderia implementar toda a minha lógica de save. Mas, então, por exemplo, Edu, como que fica no universo do Salesforce isso? Que a gente tem os nossas classes e nós temos os S-Objects. Né? Quem é um S-Object? S-Object é toda a representação dos objetos do Salesforce, sejam standards ou seja custom. Né? Então, ou seja, quando você tem um objeto, o S-Object Account, que representa uma conta, né? Eu posso, que representa uma conta, assim como posso ter um contact, um opportunity, um case, né? E eu posso também criar o meu, né? Ou seja, ir lá e criar o meu S-Object que representa o meu objeto, conforme minha necessidade. Vamos supor, eu quero criar um objeto issue. Por quê? Porque eu quero criar meu objeto issue. Então, eu vou lá e crio um objeto issue. Ou meu objeto ticket, né? Vamos supor que eu estou usando uma org ForceCon, né? Então, assim, a Salesforce ela tem algumas características de licenciamento, e aí, quando eu uso, né,
somente o ForceCon, eu só tenho acesso a account e contact, né? E aí, eu tenho que fazer tudo, eu tenho como se fosse uma folha em branco. Então posso criar o meu S-Object, né? O meu project, ticket, issue, e etc. Order e assim vai. Tá? Bom, então voltando aqui ao nosso estrutura de orientação a objeto, nós temos uma classe com um conjunto de características e comportamentos. Bom, e agora, como se eu tivesse que fazer uma classe que fizesse um encapsulamento de um S-Object. Como que ficaria isso? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Ctrl Shift P. Né? Eu já tenho uma classe Customer aqui, eu vou só usá-la para poder fazer essa ponte. Né? Em alguns lugares, alguns clientes que eu vejo, eles pedem para falar assim, cara, aqui eu não tenho account, eu tenho customer. Então, eu queria outro nome para esse objeto que você chama aí de account, ou de conta. Eu queria chamar de cliente, ou chamar de customer. Então, você pode trocar, né, o label do seu S-Object, né, que na tela vai aparecer em todos os lugares que você for ver, em vez de chamar de account, vai chamar de customer, né? Só que internamente ele vai ser sempre um account, tá? Porque o API name dele é account. Então aqui, vamos dizer que meu customer é um account. Então posso declarar aqui account, dessa forma, né? Então, por exemplo, quando eu for fazer, né, vou fazer aqui um método que vou fazer alguns preenchimentos de dados do meu... Não, eu vou fazer preenchimento não, vou fazer só a mesma coisa que nós fizemos antes com a nossa Customer Premium. Eu vou fazer aqui com a minha Customer, que ela está encapsulando, né, essa classe Account. Eu, particularmente, eu não gosto quando nomeiam isso com wrapper. Deem nome de wrapper, porque você não precisa falar que ele é wrapper, tá? Porque ele vai ser, a partir do momento que ele está encapsulando um outro objeto, ele vai encapsular sempre. Então, a orientação a objeto, ela é feita de wrappers, você encapsula, 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 encapsula. Né? Então, ao meu ver, é você só sujar o nome da sua classe. Tá? Então, nesse cenário, você poderia chamá-la de customer, encapsulando o seu account. Tá? Então, nesse cenário, por exemplo, vou passar aqui no construtor, vou ter um construtor default, vou ter um outro construtor com argumento string name, e aí, aqui eu vou fazer assim. Account igual new account, e account igual new account. E aí, a gente vai ver mais uma peculiaridade aqui. Por que eu fiz isso dessa forma? Os S-Objects, eles têm, diferente dos construtores padrões que a gente tem dentro das nossas classes, né? Que nós vimos lá pela linha de comando, que eu vou passando os parâmetros sem falar quais são as variáveis que estão recebendo aquilo, né? Que são as variáveis nomeadas, ou named variables, né? Mas os S-Objects, diferente de tudo, eles têm essa característica. Então, eu posso, por exemplo, usar aqui popular, né? Informar aqui, ó, name, recebe name. No construtor do meu S-Object. E aí, por notação de vírgula, passando, né, mais uma variável. Vamos supor que eu tivesse um campo CNPJ. CNPJ, underline, underline C, porque não é standard do Salesforce, né? Isso é a parte feia, gente. Isso, desculpa, pessoal, que são do Salesforce, vocês estão me ouvindo aí. Mas hashtag, isso deixa muito feio o código. Tá? Me perdoem, mas faz parte da vida. Hashtag chateado. Hashtag chateado. Né? Mas faz parte da vida. Né? Nem tudo são flores, como já diria Joseph Klember. Aí poderia ter aqui um nome, CPF. No caso, não tem, tá? Eu vou tirar porque senão vai dar erro de compilação. Mas o que é o interessante para vocês entenderem, né, a diferença do ciclo de construção. Tá?
Então, ou seja, quando eu passar customer name, eu estou encapsulando o meu name, tá? E aqui eu vou fazer um public void save, em que ele vai fazer uma operação de salvar quem? O account que está aqui dentro dele. Só para a gente chegar, né? A gente estava lá num customer com um save que não tem nada. Aqui a gente traz um customer que vai salvar o account, tá? Nesse cenário, eu vou colocar aqui, apesar de não gostar, mas eu vou colocar aqui só para um exemplo de ser didático, tá? Não é um código produtivo isso, gente, tá? Por favor, quando vocês estiverem vendo aula, entendam o que é um código de demonstração e o que é um código produtivo. Isso aqui não é código produtivo, tá? Então, por exemplo, eu vou usar um comando de upsert do meu account, tá? O upsert, ele é um comando que ele vai fazer um update ou um insert. Eu poderia ter feito aqui um ifão assim, né? Account.id igual a null, insert account, else update account, tá? No caso aqui, ele vai ter o mesmo cenário, tá bom? Eu vou deixar aqui só para efeito de novo, para ser um pouco mais didático, porque o comando upsert encapsula os dois, e só para a gente deixar um pouco mais claro o que ele vai fazer, tá? Vamos salvar. Isso aqui a gente vai rodar no Anonymous. Pô, bicho, mas você não está fazendo teste? A gente vai fazer. Ctrl+Shift+P, create class, customer teste. Aí eu vou anotar essa classe como stash, então, ou seja, toda classe anotada como stash, ele deixa de fazer aqui, contar como uma classe produtiva, né? Não é por dizer classe produtiva, mas ele não faz parte da conta para o cálculo de cobertura. Então, public static apresentou um cara aqui diferente para nós, não apareceu? Um modificador diferente que a gente não viu. A gente já vai falar sobre esse modificador aqui, tá? Static void, tá? Tem algumas coisinhas aqui em teste que eu gostaria de falar. Então, vou colocar primeiro ser o mais simples possível. Test created create account. Arroba stash também. Aí, primeira coisa sobre o nome do método, tá? Eu, particularmente, aqui, eu gosto de usar uma anotação, que é o given when then. No nome do método. Dado uma conta, quando ele for criado, então um novo cara vai ser, um ID vai ser retornado. Então, ou seja, quando você usa dessa anotação, que é do que vem do BDD, Behavior Driven Design, você consegue dizer de fato o comportamento que você quer ter. Dado um determinado cenário, em quando é determinada ação executada, então você tem o resultado. Tá? Isso aqui, quando você cria você usa bastante, a gente usa bastante isso aqui quando a gente está criando user stories. Então, se você pegar o seu user story, que está escrito dessa forma, e trazer para dentro do seu código, você tem o seu requisito executável. Então, isso é uma parte bem bacana para usar, né, durante no seu desenvolvimento. Isso aí Tá? é muito comum, né? Um dev que está começando, primeira pergunta é, cara, eu não sei o que eu testo, né? Cara, é impressionante a dificuldade que as pessoas têm para testar. Então, primeira coisa que você tem que pensar é que toda vez que você tem uma ação, você vai ter uma entrada e vai ter uma saída. O primeiro ponto que você tem que fazer é assim, o que entra e o que sai. O que eu quero fazer? Então, por exemplo, eu quero fazer um cenário de sucesso. Dado uma conta válida, então, quando salvo, então eu vou ganhar um cenário de sucesso. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu customer,
Go new customer. Pissolino. E é o nome do customer, tá? Então, ó, given. Ó o when aqui, ó. Estou dando bastante enter só para a gente poder identificar, tá? Mas você não precisa ficar dando tantos enters assim quando você estiver codando, tá? Customer.save, né? Então, qual que é a minha asserção? Then, né? Ou seja, a minha asserção aqui. O que é essa asserção? É você verificar de fato que aquilo foi executado. Ou seja, qual que é o produto que eu quero. Assim, quando eu salvei, então o meu account que está lá dentro vai ter um ID, né? Bom, então o que eu quero fazer? System.assert. Aí eu vou fazer de uma forma bem simples. Ó, o que aconteceu aqui? Eu não estou conseguindo acessar o meu account que está lá dentro do customer, né? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso criar um método getter para poder me dar o account, né? Ou seja, ter a instância do account aqui. Ou colocá-lo como public, ou usar um outro modificador que é só válido para teste, tá? Então, no caso aqui, inicialmente, vou colocar ele como falando que ele é válido, tá? Isso é teste. Então, a anotação teste visible fala que uma determinada variável é visível no escopo de teste, ou seja, as classes anotadas com @isTest ou métodos anotados com @isTest, ele vai conseguir acessar essa sua classe ou esse seu método, tá? É um trick que a Salesforce fez para pular a visibilidade, mas você conseguir ainda assim fazer uma determinada cobertura. Então, aqui eu consigo acessar o meu account, .id, e aí fazer ele diferente de novo. Olha só como que é tipo um trick-nick. A própria IDL continua falando aqui para a gente, ó, esse cara aqui não é visível. Mas vamos ver se esse negócio vai funcionar. Vou dar um Ctrl S aqui. Eu salvei aqui já. Salvou. Bom, alguns pontos, né? Então, assim, algumas coisas, né? Por essa característica da Salesforce de estar sempre sendo compile, né, sendo compilada na nuvem, né, traz algumas impedâncias, né, no desenvolvimento, principalmente para aqueles que estão acostumados a trabalhar com o ciclo de desenvolvimento local. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas. Então, a gente foi lá e não colocou o isVisible, por que aqui a minha ideia ainda está reclamando que ele não é visível? Né? Mas ele é, tá, gente? Então, às vezes acontecem essas coisas, faz parte da vida, de novo, diria meu amigo Joseph Klember. Então, perceberam no given when then? Você poderia ter colocado isso no nome do método. Dado um customer válido, quando salvar, então o meu ID vai ser diferente de nulo. Então, eu conseguiria ter no nome do meu método a minha intenção. Sacaram? Do given when then? Então, por isso que o negócio é bem massa. Vamos ver se esse trem aqui vai funcionar. Né? Eu vou rodar aqui, clicando aqui no Run Test. Passou. Mas a gente não viu acontecer nada aqui, ele só passou, né? Ou seja, ele não falou nada. Então, eu vou colocar aqui vou fazer esse careta aqui em modo de debug, para vocês verem. Então, se vocês virem aqui no lado de esquerdo da tela, tem esse trem aqui da sola de química, que você deve ser muito mais novo do que eu, e você vai lembrar desse trem aqui. Você clica nele, você vai acessar aqui a área de testes. E aí tem um bugzinho aqui, tá vendo? Para você fazer isso aqui em modo de debug. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui. Então, o que esse cara aqui vai fazer? Ele vai rodar, mas eu vou conseguir depois fazer um processo mais passo a passo. E aí a gente vai conseguir ver algumas coisinhas. Vamos ver aqui. Ele rodou o teste.
mas ele já me trouxe o log, perceberam que a ideia mudou um pouquinho, e ele colocou um breakpoint aqui, ó. Bom, então aqui vocês conseguem enxergar que está aqui, ele vai executar essa linha. Então, como que eu faço? Perceba que você tem um play, que vai executar tudo, F5. Aí você pode fazer o step over, que ele vai executar toda a linha e passar para o próximo comando, ou eu posso fazer um step into, né? Ou seja, o step into ele vai entrar, ou apertar F11, ele vai entrar dentro da criação do customer. Vou fazer isso aqui só para a gente ver como que ele faz. Pau, bateu aqui na minha classe customer, aí ele vai vir aqui no meu construtor, vai, bateu no meu customer, account, ó, criou a variável account, criou meu customer name, ó, bateu aqui no meu construtor name, criou a instância do account, pau, né? Aí, no caso aqui, ele já passou para a próxima linha, tá? Então, se a gente for ver aqui pelo nosso teste, ó, ele saiu daqui, ele já veio para cá. Por isso que aconteceu esse cenário para nós aqui, tá? Então, aqui dentro da Customer, na Save, eu vou, de novo, fazer um... Aqui vou fazer um Step Over. Meu account. Vamos, cara, colega. Você vai mostrar para mim aqui. Oh, você tá me zoando hoje, hein? Puxa vida. Eu já vi ele mostrar, viu? Queria ver se de fato a ID é nula ali, né? O valor Ó, da. mas ele mostrou algumas coisas. Olha só que legal, ó. Aqui ele já está mostrando que o meu name é Bissolino, mas aqui ele não está me mostrando o ID. É uma pena. Mas se eu tivesse colocado aqui um System Debug com essa informação do account, a gente conseguiria ver, tá? Então, no caso, fui lá e executou a search com sucesso. Mas perceberam que do Bisurete aqui, do debug, ajuda bastante, gente, esse debug aqui. A gente, para quem é novo de Salesforce, fala assim, nossa, que negócio simples, debug. Meu, mas para quem trabalha com Salesforce já há alguns zilhares de anos, isso aqui é lindo, maravilhoso, cara. Lindo, maravilhoso, porque a gente não tinha, tá? Não tinha. Isso aqui é muito recente. Só usem com sabedoria, né, Edu? Porque, primeiro, um excesso de system debugs consome processamento também. Não é porque é system debug não consome. Consome número de caracteres do Apex também. E dependendo se você não vai sair colocando debug para tudo, né? Tem gente que para cada variável coloca um debug, para cada método coloca um debug. Aí você É, sobe isso para o ambiente produtivo, ao invés do seu log te ajudar, ele vai te prejudicar, porque tem muita informação ali, né? Então, usem com sabedoria. exatamente, né? No caso, né, o que o Gui está comentando é do System Debug, que foi que a gente brincou aqui, né? Olha só, mas aqui da nossa Premium, que a gente foi colocando System Debug, System Debug, System Debug, né? Então, assim, ajuda, ajuda, mas, e como eu falei, quando grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Já diria meu amigo Homem-Aranha, né? Mas no caso daqui, né, o debug, a funcionalidade de debug, esse debug passo a passo aqui, não existia, né? Então, isso aqui é um recurso novo, né? Então, antes você tinha que ficar enchendo de fato desse system debug se você não quisesse, se você quisesse testar o seu código, se você quisesse observar, né, fazer tentar colocar alguns pontos de verificação. E, gente, por favor, olha só, preste atenção do desespero. Não façam isso. Cara, não coloca assim. 1, 2, 3. Teste do bicho. Gente, é código profissional, gente. Vocês estão fazendo código para colocar numa empresa. Então, Não está escrevendo um livro, né, Bis? coloca um texto que represente alguma coisa, né? Puts, vocês viram aqui que a gente colocou default customer premium created, né? Ou seja, beleza, criei o customer default, né? Pá, assim, né? Se você for colocar o debug, né, usar, né, o system debug, coloque uma informação e por favor,
evitem assim ao máximo de fazer brinca, assim, parece sacanagem, a gente tem que às vezes falar o óbvio, né? Mas eu já vi. Então, assim, textos não profissionais em código. De Deixa eu novo. contar um episódio engraçado, rapidão. Teve uma apresentação para um cliente oficial que colocaram, era uma integração com um carrinho de compras de um CPQ. Aí, quando a comunidade lançava o carrinho de compras, eles colocaram: tá aqui o meu carrinho, cachorro. Enfim, desenvolveram a funcionalidade, esqueceram de remover, foi para produção e um diretor foi apresentar para o cliente. A hora que abriu o carrinho de compras, o que apareceu? Toma aqui o seu carrinho, cachorro. Gente, puta, é foda, eu falo. Assim, às vezes a gente tá, putz, vou colocar na cara. Cuidado com a sacanagem que você vai escrever em código. Primeiro ponto, se esse código estiver sendo versionado, vai estar no seu Git. Vai estar lá, no histórico do seu Git vai estar esse negócio aí, se você fez e comitou esse negócio. Uma hora vão achar você. Então, o que nós vimos? Nós vimos classe, encapsulamos um S-Object, né? E no caso, por exemplo, então eu falo assim, poxa, como é que eu poderia fazer uma classe que eu começasse a ter, né? A gente criou aqui a Customer Premium, e se eu tiver a necessidade de fazer uma especialização, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o que a gente chamou de Customer Premium, ou um ponto bem importante. Na verdade, assim, vamos fazer até um ponto bem legal, né? Que a gente está aqui no nosso método save, em que eu falo assim, poxa, esses que eu chamo de DML, né? Não chamo não, na verdade, essas operações de DML, né? Elas acabam ficando espalhadas pelo código e não é um negócio legal. E aí, um ponto interessante é você pegar essas operações de DML e centralizar. Centralizar onde? Então, eu utilizo um design pattern que vem do Domain Driven Design, que é o repository. Poderia chamar de DAO? Poderia, mas repository é mais cool, é mais bacana, mais bonito, mais cheiroso. Né? Então, eu vou criar aqui uma classe de repositório, uma classe que vai representar, né, que vai ter todas as minhas operações de DML e SOQL, né, inicialmente, no meu account. Tá bom? E aí a gente vai começar a fazer, por que essa ponte, tá? Para a gente chegar num ponto, a gente começar a construir alguma coisa aqui, olhando para características e comportamentos que são comuns. Então, ou seja, o que é comum eu encapsulo, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl Shift P e a gente começar, depois a gente refatora essa classe. Vou chamar de create class, account, repository. Aí tem um ponto, né? Perceba que a gente deu ao nome da classe, primeiro o domínio, quem ela é, e depois adicionamos um nome a mais, né? Então, esse nome a mais, né, no processo de nomeação de classe é importante, né, porque ele vai dizer o que aquela classe é, né? Então, quem e o que ela é. Então, no caso, ela é um repositório, por isso que foi dado o nome de repositório, tá? Em alguns cenários, às vezes não é legal. Qual que é o cenário que não é legal? Eu vou representar de novo. Então, a gente cria uma classe Customer Premium, que ela é uma classe simples, que ela tem só atributos. Né? Eu vou até tirar o método save aqui, que tem somente atributos, e poderia ter um conjunto de comportamentos, mas em que nenhum comportamento aqui é persistente. Então, essa classe teria uma característica de que a gente chama de Value Object. O que seria um Value Object? Um objeto transiente. E o que é isso? No fim, é um objeto que não é persistido. Então, ele só serve para agrupar comportamento, encapsular comportamento. Então, em alguns padrões, esse cara é chamado de Value Object, né? Ou Data Transfer Object, também poderia ser chamado de Data Transfer Object ou Transfer Object, né? Esses nomes foram ganhando vários apêndices, assim, né?
Mas qual que é o ponto no qual eu quero colocar aqui? Então, alguns, assim, esse cara é um value object. Aí ele vai lá e coloca VO. No caso, o sufixo VO aqui, ele pouco agrega de valor ao nome da classe. Porque, basicamente, ela é um VO, ela só tem características e comportamentos e não é transiente, não é persistente. Então, eu não preciso dizer isso, tá? Então, eu dizer assim que não é tão fácil, principalmente para quem está começando, falar assim, puxa, e agora? Dar nomes é difícil. Primeiro ponto. Acostume com isso. Primeira parte do princípio que você vai errar, tá? Mas aí vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Fala assim, poxa, podia ter dado esse nome, podia ter dado esse nome, podia ter dado esse nome, tá? E aí depois é só refatorar o seu código. Nesse cenário, a gente vai chamá-la de account repository, dando o nome do que ela faz, né? Então, na minha classe account repository, eu vou ter alguns métodos. Então, por exemplo, aqui no nosso método save, vai estar aqui, account save. Inicialmente é com account somente, tá? E aí eu vou trazer aquela operação que ele está fazendo aqui dentro do custom para cá. E vou dar um return account. Tá bom? Aí eu poderia ter aqui um outro método, um overload desse método aqui para receber uma lista de accounts e retornar uma lista de accounts. Tá? Poderia. Tá? Mas aqui é só para a gente exemplificar o cenário que a gente vai chegar na herança. Né? Então, aqui no meu account, meu customer, eu vou ter aqui, passar a ter aqui, né, uma instância do meu account repository, repository.save account. Posso até manter aqui o método save, tá, gente? Só para deixar não quebrar, né, o meu método. Ô, Bisso, o que acontece se eu não instanciar a classe de repository? No pointer exception. Excelente, vamos rodar aqui, ó. Não está instanciado, ó. Vamos rodar nosso teste, aí nosso teste vai quebrar. Vou dar play aqui sem... Falhou. Então, o que a gente fez aqui, gente? Red, green, blue. Então, ou seja, fizemos aqui o nosso ciclo de TDD, né? Então, fizemos uma forma simples, depois refatoramos, deu vermelho. Então, agora a gente vem aqui e refatora o nosso teste para ver ele passar. Não é refatora o nosso teste, refatora a nossa classe, que ela falhou. Então, o que aconteceu aqui na minha customer? Deixei de instanciar o meu account repository, e aí eu ganhei um pointer exception, né? Então, eu vim aqui no meu repository, igual a new account repository. Vou dar play aqui novamente. O que eu errei? Vamos ver aqui. O que eu errei? Aonde que está declarado meu repository? O meu construtor default, né? Então, o que acontece? Quando eu bato, eu chamo esse construtor aqui, ó. Esse construtor não, chama esse. Então, aí agora... Por isso que eu comentei, lembra que eu falei assim, poxa, determina a ordem que você quer e que seja executado os seus construtores. Geralmente, o construtor default é para você fazer essas inicializações, né? Então, agora, vamos ver aqui, né? O máximo que acontecer da pau. Vamos trocar aqui para o nosso teste e já vou sapecar ela aqui já. Vamos ver. Pá, passou. Agora bonita, bonita, cheirosa. Funcionou. Né? Então, ou seja, eu fiz um teste por alcance da minha account repository teste, mas eu tenho que ter depois uma classe de teste para essa classe aqui. Então, ou seja, classe de teste, classe de teste, sempre.
tá? Não fiquem fazendo teste por alcance. Ah, eu vou cobrir a classe principal. Meu, você nunca cobre tudo, tá? Então, cubra individualmente. Faça um conceito de teste de unidade, tá? Então, beleza. Então, nós temos aqui a nossa customer, nossa account. E se eu tivesse uma classe para uma outra repository para representar o meu contato? Então, vamos criar aqui um bem rápido para contato. Ctrl Shift P, create class, contact, repository. Contact repository, criei aqui, pá. De novo, vou fazer um método save. Então, como é que é o save do meu contato? Contact, save, contact, contact. E aí, poxa, vai ter basicamente a mesma coisa, né, gente? Ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? A única diferença que tem desse código para esse aqui é que aqui a minha variável contact está sendo preenchida, né? Que está sendo utilizado. Então, eu tenho aqui, basicamente, eu tenho o mesmo comportamento. A diferença que eu tenho aqui são dois S-objects diferentes. Poxa vida. Então, o que eu posso fazer aqui? Antes da gente fazer nossa operação, vamos entender como que funciona a característica dos S-objects dentro da orientação a objeto, dentro do Salesforce. Toda classe, então, por exemplo, a classe contact, deixa eu trocar aqui de tela, para uma... A gente tem todo esse object, quando a gente está criando, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui esse object account, tá? Ele estende uma classe chamada de S-Object. Que estende uma classe Object. Tá? Então, o Salesforce, né, toda vez que eu tenho um account, a classe account, ela estende uma classe chamada S-Object. Essa classe S-Object, por sua vez, estende a classe, né, a classe mãe de todas da orientação objeto, né, assim, do Java, do Apex, que é a classe Object. Então, o que eu tenho? O que é isso, né? Esse lance do extends, estende. Eu ganho, é uma forma de você ganhar características e comportamentos. Então, como lembra quando a gente conversou no episódio passado, quando a gente falou assim, a orientação a objeto, na verdade, ela imita o mundo real, né? Então, toda a representação, né, ela pode herdar uma característica, um comportamento, assim como o ser humano, né? Você herdou as características do seu pai, da sua mãe, né? Na orientação a objeto, eu posso herdar o comportamento de uma classe, né? E no caso da classe, né, dos S-objects, né, dos objetos do Salesforce, caso account, contact, order e assim vai, elas herdam um objeto, né, que é uma classe que é a S-object. Então, toda classe é um S-object. Ela é um. Isso aqui é um conceito muito forte de E1. Tá? Isso aqui é uma diagramação bem simples, em que a gente mostra, através de um exemplo um pouco mais simples de orientação a objeto, que eu tenho uma classe funcionário e a classe engenheiro, que estende um funcionário. Então, a gente pode olhar aqui no nosso trecho de código, né, em que você tem, né, uma variável do tipo funcionário, aqui dentro, e eu tenho uma variável do tipo engenheiro. Aí, como eu comentei, engenheiro estende funcionário. Então, o que acontece com a instância do engenheiro? Que está lá dentro da heap memory. Né? Quem que é a heap memory? É onde os objetos ficam instanciados. Quando você faz new, nome do objeto, new, nome da classe, ele vai para a heap memory. New, nome da classe, vai para a heap memory. Então, é como se eu tivesse lá dentro do meu objeto engenheiro um pedaço, como se fosse o núcleo dele, que é o funcionário. Então, basicamente, quando a gente fala de herança,
Um engenheiro é um funcionário. Esse conceito de E1 é um conceito muito forte, né? Então, por exemplo, eu poderia falar assim, poxa, né, no nosso exemplo, no exemplo bem didático, falar assim, poxa, um funcionário tem nome, tem telefone, tem CPF, né? E tem salário, né? Elementos desse tipo. E aí eu crio a minha herança para falar que criar uma estrutura de cargos, né? Que um tipo de funcionário é um engenheiro. E aí, por exemplo, se eu quisesse criar também um cliente, que também tem nome, telefone, né, CPF, e aí eu quero estender o meu funcionário para ganhar esse comportamento, essa característica de nome, telefone, endereço. Eu posso? Posso. Mas aí meu comportamento de E1 vai estar sendo quebrado. Então, o comportamento de E1 ele é um comportamento muito forte. A característica, né, é um elo muito forte, né? Então, o cliente, ele vai, nesse cenário aqui, se eu fizesse essa pernada de funcionário, né, de cliente estender funcionário, ele também ia ganhar salário. Então, ele ia ficar hashtag contente. Né? Então, aqui é uma diagramação só para a gente ver, né, como mais ou menos que acontece, né, a relação de herança lá dentro da memória. Tá? Então, isso é um negócio muito legal. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um S-Object, né, é como se eu tivesse isso aqui. Eu vou copiar isso daqui lá para o nosso diagrams. Nosso diagrams não, aqui para o drawing. Não copiou. Tá? Mas eu faço aqui, bolotinha. Né? Então, nós temos aqui um account. E aí, nós temos dentro dele, né, o núcleo do account é o S-Object. Tá? Engraçado, Edu, que a representação não é o contrário, né? Não é top-down. Por exemplo, tu colocou account e o núcleo do account é S-Object e Object. Isso. Não é Object, é S-Object e account pequenininho, né? Exatamente. Porque quem é a classe filha. Esse é um negócio muito legal que você comentou, né? Então, olha só, pensando aqui, né? Então, por exemplo, a gente está falando da estrutura do Salesforce, né? Assim como tem o account, eu tenho contact, eu tenho order, né? Alguns objetos do Salesforce, né? Todos eles são S-objects, né? Então aqui, né? Eu teria aqui um S-object, estendendo, estendendo, né? Todos eles são um S-object, mas o S-object não é account, não é contact. Um S-object não é account. S-object não é order, né? Porque senão ele poderia ser muitos, né? No caso, a ótica é sempre do filho para o pai. O filho é o pai, mas o pai não é o filho. Tá? Por que a gente chegou nisso? Né? Para a gente ir lá olhar a nossa classe de repository, de contact e account. Né? Então, o que a gente tem aqui? Vou colocar lado a lado. Ó, account repository, contact repository. Percebam, igual que nem, a única coisa que está mudando é quem? Aqui, ó, nosso contact. Então, o que a gente faz? Vamos então aqui criar uma classe que encapsula esse comportamento, ou seja, o que é comum eu encapsulo. Qual é o comportamento comum? Salvar um S-Object. Né? Então, eu vou fazer o comportamento comum. Então, Ctrl Shift P, create class. Eu vou chamar de base, tá? Só por seu nome, repository, tá? E aí, se nessa classe base repository, eu vou trazer um método save. Mas save do quê? Ao invés de salvar um account, né, que está aqui, ó, ao invés de salvar um account, eu vou salvar um S-Object. E vou chamar esse cara aqui de record. Então, se o meu record for
Different null. A mesma coisa, perceberam? A única diferença é que aqui, ao invés de botão B, de salvar uma conta direta, um contato direto, eu vou salvar um SObject. Ou seja, qualquer um que for um SObject vai poder usar isso aqui. Tá claro? Então, account é um SObject? É um SObject. Então, o que eu posso fazer? O meu account aqui, estender. Aí lembra a palavra, né? Fala aqui extend. Extends base repository. Será que ele vai deixar? Eu vou fechar aqui a base, vou salvar a base repository, tá? Aí a gente vai entender algumas características que a Salesforce nos traz. Vou fechar aqui também, para facilitar a vida de vocês. Então, o que nós temos aqui, ó? Temos a minha account repository ainda. Ele está reclamando comigo aqui, vocês estão vendo? Está reclamando. Mas eu vou salvar. Então, ele está falando o seguinte, que a minha account repository está falando assim, ó, no virtual and no abstract. Type extends base repository. Eu vou salvar só para ver isso aqui no log mesmo, tá? Para ver esse erro acontecer. Apesar de já estar gritando aqui comigo. Só para ficar mais simples para vocês visualizarem aqui na tela. Então, ele está falando que a minha classe account repository não pode ser salva porque ela tem um erro, né? Porque a minha base repository não é virtual e não é abstrato. Agora, real abstract a gente vai ver. Então, é uma das características da Salesforce é que toda classe, para que ela possa ser estendida, eu preciso adicionar um modificador. Fala assim, que eu permito que ela seja estendida. Esse modificador é o nosso amigo virtual. Então, o que nós temos? Depois que a gente salvou, né, a gente viu aqui que eu não posso estender uma classe que não tenha um modificador virtual ou não seja abstrata. Tá? É basicamente isso que ele está falando. Né? Então, o Salesforce, ele automaticamente, ele fala que você, para que você estenda, essa classe possa ser estendida, né? Possa ser uma classe mãe de uma outra classe, eu preciso adicionar um modificador virtual. Tá? É um conceito que, por exemplo, se você veio do Java, né? Então, no Java, para que eu não é um comportamento default, né? Toda classe pode ser estendida, todo método pode ser sobrescrito, né? Eu mudo esse comportamento através de um outro modificador que é o final. Né? É como se todas as classes dentro do Apex fossem final por padrão, se todos os métodos também fossem final por padrão. Tá? Aí que vem esse pedacinho aqui, que veio do C#. Tá? Aí a mesma coisa, se eu quero que um método possa ser sobrescrito, a gente não vai fazer isso hoje, porque acho que não vai dar tempo, mas eu adiciono um modificador virtual no método, aí esse método também pode ser sobrescrito. Tá? Vou salvar aqui só para fechar. E aí, aqui na minha classe, né, eu vou salvá-la novamente, né, porque aqui ele não reconhece, salvá-la novamente. Então, Edu, só para clarificar, basicamente o Virtual vai permitir duas coisas. Uma que eu estenda uma classe base e outra que eu sobrescreva a assinatura ou comportamento de um método, tá correto? Exatamente. Então, quando declarado na classe, eu permito que aquela classe possa ser estendida. Quando eu declaro ele num método, eu permito que aquele método possa ser sobrescrito. Ou seja, o que é o sobrescrita? É a classe filha redeterminar o comportamento da mãe. É aquele lance que eu falo, assim, eu vou fazer igual, mas diferente. Só que do meu jeitinho. Tá? Então, aqui, por exemplo, no meu método save, eu posso removê-lo. Vou salvar. Salvou. Agora eu vou lá no meu customer, que tem aqui, ó, repository.save, né? Passando account, ó. Salvar. Vamos ver se ele vai gritar conosco. Salvou. Não tive impacto. Vamos testar. Teste passou. Então, ou seja, com isso, o que acontece aqui? O que nós fizemos, né? A gente tem um comportamento básico
né, na nossa implementação. Então, eu determinei, vi o que era comum, encapsulei o comportamento numa classe comum, chamei essa classe de base, né? Nesse cenário, né, a classe, que é a classe base repository, ela pode ser instanciada, ou seja, eu posso fazer new base repository. E se eu não quisesse fazer new base repository? Aí entra que vem um modificador abstract. Tá? Eu não preciso, quando eu uso o modificador abstract, não preciso usar o modificador fine em comum. Tá? Então, eu posso usar aqui o modificador abstract. Tá? Lembra que lá ele falou, você não é virtual e não é abstrato, ou um outro. Né? Então, quando o modificador abstract, a classe é automaticamente virtual, porque ela foi feita para ser estendida. Tá? O que muda aqui? Então, o que a gente tem? A partir do momento que eu tenho uma classe abstrata, eu não posso mais fazer, eu vou colocar aqui só por efeito de declarativo, né, de didático, né? Eu não posso ter uma variável base repository new base repository. Eu não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata. Né? Então, aí a gente tem, lembra que a gente falou assim, poxa, classe concreta, né? O que é uma classe concreta, uma classe abstrata? Né? O lance do concreto, ele vem a partir do momento que eu tenho um abstrato, né? Ou seja, antes a gente só tinha classes concretas, que eu posso criar instâncias. A partir do momento que eu uso o modificador abstract, eu deixo de poder criar instâncias daquela classe. Tá? Na verdade, é uma estratégia de design que você fala assim, eu não quero ver uma instância dessa classe. Eu quero sempre ver a instância de quem? Da minha classe filha. Então, eu posso fazer new account, mas eu não posso fazer base account. Tá? Por exemplo, a gente tinha lá um new account repository e aconteceu sem problema nenhum. Tá? Aí, qual que é uma parte massa? Olha só o que a gente tem, né? Aí que começa a fazer o lance né, bem rapidão sobre polimorfismo. Então, o que a gente tem? Fala assim, poxa, a partir do momento que eu tenho uma classe filha e uma classe mãe, e se eu quiser, né, ter o comportamento só da minha classe base, independente do que minha filha faça, eu quero só ter o comportamento da minha classe base. Então, eu posso ter uma variável do tipo de uma classe base recebendo a instância do tipo da minha classe filha. Como ficaria isso? Vamos para customer. Então, olhem só para a nossa classe customer, que tem uma instância do meu account repository. Ó, tem uma instância do meu account repository. E o tipo dela é account repository. E se aqui, ao invés de colocar account repository, colocasse base repository? Funciona? Vamos salvar. Funciona. O que acontece? Aqui é o que a gente chama de polimorfismo. Isso aqui que a gente fez. Então, o que é o polimorfismo? É a capacidade que você tem de declarar uma variável do tipo base e receber a instância de um tipo mais específico, do tipo de uma classe filha. Vamos tentar ver isso aqui na Heap Memory, como que fica, numa representação gráfica? De novo, olhando lá para a nossa Heaps. Então, o que a gente tem? Né? Então, de novo, a gente está falando aqui, eu trouxe um exemplo de engenheiro, né? Mas pensem no nosso account repository e nosso base repository, né? Então, o que nós temos? A classe filha, que tem dentro dele um núcleo, que é a classe mãe, né? Então, o que nós temos? Uma instância de engenheiro, né? Criei uma instância de engenheiro, fiz isso aqui. Criei a instância aqui dentro, né? Engenheiro é um funcionário, porque estende funcionário, né? Tem dentro dele o núcleo. Então, eu posso declarar uma variável do tipo funcionário, recebendo a instância
do meu tipo mais específico. Então, eu faço uma conotação com copos, né? Como se o objeto, toda variável ele é um copo, e quando tem um objeto na memória, tem uma variável com controle remoto, que ele aciona aqui dentro. Então, eu tenho aqui uma variável, minha referência de memória, né? A minha variável funcionário, está apontando para a mesma referência de memória que minha variável engenheiro. Mas qual que é o bizu aqui? Quando essa variável funcionário está determinada, ele não olha para tudo isso daqui. Ele é como se ele tivesse uma visão míope. Ele só conseguisse enxergar para a parte que é a parte funcionário daquela variável. Então, por exemplo, funcionário que tem nome, CPF e qualquer outra coisa, se eu fizer funcionário ponto, um método que existe dentro de engenheiro, eu não vou acessar, porque a tipagem me encapsula, a tipagem me força a só conseguir enxergar o que o tipo funcionário tem. Sacaram? Então, essa aqui é a parte da magia, né, do lance do polimorfismo. Eu consigo receber a instância do meu engenheiro, eu tenho o comportamento todo aqui, toda a instância do engenheiro em mãos, mas eu só consigo olhar para a parte funcionário dele. Então, eu vou fazer todas as operações que o funcionário faz, não que o engenheiro faz. Mas, qual que é a parte bonita? Este rosa que acontece aqui, né? Então, vamos supor que o engenheiro redeterminou um comportamento, né? Ele foi lá e redeterminou o comportamento de, aqui no nosso exemplo, a gente tem um comportamento de bonificação, né? Ó, o engenheiro redetermina o comportamento de bonificação. Quando a minha variável funcionário, chamar o método getBonificação, que é definido por ela, né? Olha aqui no nosso cenário de código, eu vou executar o método de funcionário? Não, porque o meu engenheiro redeterminou. Então, eu executo o comportamento de engenheiro, mas com a tipagem de funcionário. É aí que vem todo o perfume, né, do código, né? É aí que vem quando você começa a ter uma escala de design, quando você começa a ter um design um pouco mais flexível, um pouco mais adaptável, né? Aqui a gente mostrou, né, um cenário com herança. A gente poderia trabalhar com cenários em que eu tivesse implementação por interface, que também tem a mesma característica. Tá bom? Beleza, gente? Bom, então o que a gente tem aqui? Sacaram o lance da classe base? Então, olha só, eu vou rodar aqui, hein? A gente não só rodou, né? A gente foi lá, criou, e vamos ver se vai rodar. Porque, de novo, o que eu estou fazendo? Eu estou usando só o comportamento que a minha mãe tem. Então, aqui eu vou rodar o teste. Passou, então, ou seja, código bonito, código cheiroso, né? Então, o que nós vimos? Criamos uma classe base, né? E se eu quisesse determinar um comportamento adicional, né? Que a minha classe, que eu quero que todas as classes, então, por exemplo, eu quero que a minha classe de cliente, né, ela possa adicionar um comportamento. No caso aqui, um exemplo bem bacana para a gente pensar, vamos dizer que eu tenho aqui, né, dentro do meu cliente, eu queira fazer com que eu possa enviar um e-mail. Ah, poxa, eu posso vir aqui e colocar um método enviar e-mail. Beleza, posso. E se eu quiser que minha outra classe também possa enviar um e-mail de uma forma padronizada, de que todos façam o envio da mesma forma. E aí que vem o lance da interface. Então, a interface ela é ela que a gente chama de máximo da abstração, tá? Então, o que a interface dá? Ela adiciona comportamento a uma determinada classe, tá? Ela obriga com que a classe que implementou aquela interface, né, ela seja obrigada a fazer a
a criar aquele método, criar aquele comportamento. Então, vamos criar bem de uma forma bem simples, tá? Criar aqui a classe, a interface, a gente sempre vai chamar pelo menu, né, create class, tá? Depois a gente vai alterar o tipo dela lá. Então, vou colocar notificable, tá? Então, o nome da minha interface vai ser notificable, ou seja, de notificável, ou seja, o meu cliente vai ser notificável. Então, a minha interface, então vou criar aqui public, em vez de ser public class, vai ser public interface, public interface, tá? Aí percebam, né, que ele já brigou aqui comigo com o construtor, né? Aqui, ó. Ele está reclamando de alguma coisa, was public, construtor, pá. O que que acontece? A interface, ela não tem instância de uma interface, sempre. A mesma coisa de, como lembra que eu comentei da classe abstrata, que não tem uma instância de uma classe abstrata? E a interface é ao máximo da abstração. Então, ou seja, ela é um abstract super plus plus plus. Tudo nela é abstrato. Tá? Então, você, né, dentro de uma interface, você basicamente vai ter métodos. Então, eu vou criar aqui um método notify. Só isso. Só notifica. Ah, isso. Mas o método tem que ter tipo, né? Que não é JavaScript, né? No JavaScript, lá no nosso LWC, eu poderia fazer assim, né? No caso aqui não é a classe do LWC, tá? Tem que ter tipo. Me lembro lá atrás, quando eu estava aprendendo JavaScript Visual, eu falei, que negócio do tinhoso é esse? Que negócio bagunçado é esse? Credo. Né? Aí, no caso, a única coisa que eu quero fazer, eu quero adicionar, né? Padronizar a maneira de notificar. Ou seja, eu sou notificável, então todo mundo que for notificável vai fazer isso. Então a gente vai até fazer uma brincadeira bacana relacionado à parte de notificable, tá? A gente pode criar depois uma outra classe aqui que implementa a mesma interface e a gente faz mais uma brincadeira com o polimorfismo para ver como fica bonito esse rose. Então, agora eu vou na minha customer, notificable, eu vou implementar a interface. Aí, automaticamente, o compilador já está gritando comigo aqui, cara, class must be implemented, olha aqui de novo, o método void notify. Então, vou adicionar aqui embaixo o notify, faltou void. Aí, public void, tá? Não sei se vocês notaram, lá na interface eu não adicionei modificador de acesso. Tá? Então, o que acontece? Todo método declarado dentro de uma prototipado, né? Todo método prototipado dentro de uma interface é automaticamente public. Então, não preciso adicionar um modificador. Ele vai ser automaticamente. Então, aqui eu vou fazer, vou colocar um system debug. Só para a gente ter uma ação, tá? Salvar. E agora eu vou criar uma outra classe de ticket. Pronto. Deixa eu ver. Create class. Ticket. Eu lembrei que eu estava fazendo uma integração com outro sistema de gestão de chamados, e aí ele chama internamente de ticket. A classe ticket, tá? Aí essa classe ticket, ela vai implements a minha notificable. Automaticamente eu preciso rodar o meu método, fazer o meu método public void notify, e aí eu vou colocar um debug. Notify
Beleza? E agora vamos fazer um notificador, que vai notificar independente de quem for o cara que for executar, tá? Então, isso aqui vai ser... Aí que tem a grande sacada do uso da interface, de usar conceitos de abstração, tá? Quando a gente começa a usar, de fato, o lance do polimorfismo, né? Como a gente fez usando o nosso base repose de uma forma bem simples, mas acho que aqui vai ficar mais legal a gente visualizar essa exponencialização que a gente pode ter, né? Então, Ctrl+Shift+P, vou criar uma outra classe, que vai ser a Modifier. E aí, essa Notifier vai ser um public void not. Vai ser mais bonito ainda. Implements notificable notify. Aí eu vou ter aqui uma lista de notificable Aí eu vou criar construtor dela, ponto this, ponto notificable igual a notificable. Lembra da... E aqui, for notificable notificable, o meu notificables. Notify. Então, o que nós temos aqui? Ó? Criamos a classe Notify, que vai ser um notificador, né? Ela também implementa um notificable, então ela vai ter o método Notify, né? E só que ela tá o quê? Ela vai notificar vários notificadores, né? Ou seja, ela vai pegar, vai ter internamente vários caras que implementam o notificable e fazer a ação de notificar, tá? Então, como que vai ser o uso desse careta aqui? Vamos fazer isso pelo Anonymous, tá? Só para a gente ver o debug, depois a gente pode até criar uma classe para isso, uma classe de teste. Então, Ctrl+P, Ctrl+N, eu vou colocar aqui como Apex, só para ter as corzinhas. Então, Notifier, new Notifier. Vou passar aqui dentro, tá? Uma lista de new notificable, uma new list, list de notificable. E aí que vai vir aqui a brincadeira. Eu vou colocar as nossas duas os dois caras que implementam. Então, vai ser um new customer com account, com name keep, isso. E um new ticket, que não tem nada, o ticket está peladinho. Né? E aí, notifier, ponto, notify. Então, percebam que eu passei dois caras que têm tipos totalmente diferentes um do outro, que não tem característica assim. Se eu for pensar, o que ticket tem com customer? Tem nada. Tem. O que é comum? Ambos são notificable. Então, eu posso passar a instância de um tipo mais específico para um tipo base. É isso que está aqui o nosso lance do polimorfismo. Então, eu vou executar a parte notificável de customer e de ticket da mesma maneira. Tá? Eu vou colocar aqui para rodar, Ctrl+P, execute anonymous. Aí ele vai acionar o notify do customer e do meu ticket. Aqui, ó. Nosso debug log.
Notify Customer e Notify Ticket, tudo da mesma forma, de uma forma uniforme. Sacaram? Puta, olha só que elegância de design. Um negócio bem simples que a gente fez aqui, né? Então, eu tenho, independente de quem está fazendo, quem é a classe, contanto que ela implemente a minha interface, eu consigo executar o comportamento dela, independente de quem é. Então, assim, gente, todos os design patterns, eles são fundamentados nesse lance. Ou ele é implementação por interface, ou ele tem uma classe base, né? Ou seja, faz uma extensão. Então, todos os padrões de projeto, eles giram em torno disso. Então, entender os conceitos básicos da orientação a objeto é essencial para que você consiga fazer um bom design. E aí, Gui, curtiu? Edu, maravilhoso. Acho que de fato é de um valor inestimável, esse tipo de conhecimento, porque quanto mais eu vejo desenvolvedores entrando no mercado, principalmente para aqueles que já entram com Salesforce, menos eu vejo pessoas conhecendo orientação a objeto para uma linguagem que é orientada a objeto. É, triste. Então, percebo o quanto é conflitante para o mercado e para os profissionais que estão entrando, né? Então, quando eu tive a ideia de, primeiro, gravar um conceitual de orientação a objetos e depois gravar um na prática, e principalmente com uma pessoa tão experiente, com uma didática tão boa igual a você, de fato, para aqueles, né, que também querem aprender, acho que independe se o episódio demorou 10 minutos, 20, 1 hora, 2 horas ou 3 horas, né? Mas o que fica aqui de fato é conhecimento. E conhecimento é algo que não tem preço, né? Eu, quando quero assistir um conteúdo, eu quero aprender, estou um pouco preocupado se esse conteúdo é 2, 3 horas, isso é o que eu menos olho, eu olho para o conteúdo de fato. Então, o valor que foi trazido aqui hoje é algo que não tem preço e eu desconheço na nossa comunidade de Trailblazers do Brasil aqui alguém que tenha feito uma apresentação tão boa de orientação ao objeto. Pelo menos eu nunca vi. Como eu disse, eu já vi com Java, já vi com C Sharp, já vi com outras linguagens, mas com Apex, fazendo a abstração e a conexão, né, com design patterns, fazendo a conexão com Java e C Sharp, fazendo a conexão direta com orientação a objeto e o porquê das coisas, de fato, é de um valor supremo, né? E acho que todo mundo, além de mim, tem que agradecer muito por esse conteúdo. Pô, Eu achei o massa, máximo. Sou suspeito de falar, né? Eu achei o máximo. bacana, que bom. Então, assim, isso aqui, gente, é só um cheirinho, galera. Tá aqui é para dentro, entendeu? Assim, a gente acabou passando por todos os temas de uma forma, assim, acabou passando bem rasa, né? Mas o que que eu recomendo? Cara, orientação a objeto é a base. Se você não tem orientação a objeto, né, vamos assim, vamos a base da base, você, poxa, tem que ter lógica, é óbvio. Então, é, mas orientação a objeto é a base para o seu desenvolvimento. Então, se você negligencia a orientação a objeto para desenvolvimento em Salesforce, o seu código vai ficar ruim. Então, assim, eu escuto muito, né? Assim, principalmente quando a gente começa, tem assim, tem muitas linguagens que estão hypadas, né? Então, poxa, JavaScript está hypado pra caraca, né? Linguagem funcional está hypada. Fala assim, poxa, orientação a objeto é isso. Fala assim, cara, a sua composição é um pedaço da orientação a objeto, a orientação composição. Você tem composição. Então, se você pensar em composição, você vai desenvolver em, em orientação a objeto, de uma forma elegante, né? Ou seja, característica e comportamento coeso, e você vai desenvolver também numa linguagem funcional da mesma forma, né? Então, assim, poxa, tem como o, a base é a mesma, eu vejo assim, né? Tem muita similaridade, apesar de ter algumas características semânticas diferentes, né? Mas a base é a mesma, né? Então, a diferença é que você vai trabalhar mais composição, menos definição de classe, tipo, né? Pensando numa linguagem mais funcional,
mas estrutura de composição vai sempre existir. E outra coisa, né, Edu, se você aprender, por mais que cada linguagem tenha sua particularidade, é, por exemplo, o JavaScript é uma linguagem que não tem orientação a objeto, apesar da gente ter objeto dentro do JavaScript, mas é um conceito um pouco diferente e algumas abstraírem parte disso. Eu vejo que se você tiver de fato detrimento desse conhecimento da orientação a objeto, das boas práticas, design patterns, você só fica com aquela parte, né, mais pesada para aprender de fato semântica, sintaxe, mas independente de qual linguagem você desenvolva, você vai desenvolver sempre com um padrão, né? E Isso. vai dar margem muito maior para o seu pensamento e, ok, mesmo que eu não tenha alguns recursos aqui, mas como eu posso criar um padrão, um standard que pode gerar um código mais limpo, mais reutilizável, mais escalável, né? E isso é exatamente isso. Então, por exemplo, aqui no Salesforce, a gente não tem diversos recursos que a gente tem em linguagens mais high-end, né? Como, por exemplo, Java, C Sharp. Você não tem isso. Mas, cara, nem por isso você vai deixar de fazer um código elegante. Ah, poxa, o que que às vezes você vai ter que fazer? Ah, você vai ter que fazer um typecast para, né, quando você tem uma abstração um pouco mais forte. Mas, meu, você consegue. Sempre dá, né, Edu? Sempre dá A para fazer um questão é código. dar e você querer fazer da maneira correta, né? Isso, exatamente. Edu, cara, mais uma vez, muito obrigado. Certamente já falei, mas é sempre importante ressaltar, né? Se você aí, Trailblazer, gostou do conteúdo, né? Acredita de fato que gerou valor. Os contatos do Edu vão estar aqui embaixo, né? Se você ficou com alguma dúvida, você quer contribuir com aquilo que foi passado. Se você quer ajudar alguém aí do outro lado e de fato viu que esse conteúdo é relevante, assim como nós colocamos a relevância dele aqui, compartilha, né? É o mínimo que você pode fazer. Ajuda você, ajuda outras pessoas que estão do outro lado, ajuda o Edu também, que está promovendo esse conteúdo aqui de forma gratuita e a gente gera uma comunidade muito mais forte, entrelaçada, né? Então, Edu, acho que não vai faltar oportunidade da gente se falar, né? Em outros Certeza. episódios, em outros temas. Quero trazer você aqui sempre, porque eu, acima de tudo, de ser o host do episódio, eu aprendo muito mais do que contribuo, né, com episódios dessa maneira e assim também para trazer conteúdo relevante para a comunidade. Obrigadão mais uma vez, Edu. A gente se Eu, vê na próxima aí. eu que agradeço a nós.